Fala galera, tudo na paz, Gordossauro na voz. Estamos aqui hoje para falar sobre o melhor filme de viagem no tempo da história. Ele mesmo, O Predestinado. Esse talvez você não conhece, mas vem comigo, vem. Viagem no tempo pode ser dividido em várias categorias. Como a gente não tem exatamente a ciência por trás da coisa, o pessoal inventa. Então tem vários tipos de paradoxos que envolvem a viagem no tempo. No De Volta para o Futuro, por exemplo, o paradoxo usado é aquele de múltiplas realidades, onde uma decisão tomada no passado cria uma nova realidade paralela no futuro. Isso é tratado, por exemplo, em De Volta para o Futuro 2, quando o bicho volta no passado, ele cria uma nova linha do tempo, onde ele é o rei, onde ele tem muito dinheiro. O Marty volta, restaura a linha do tempo original para o fluxo dela. Outro tipo de paradoxo temporal é aquele abordado em Dark, que é o paradoxo de Bootstrap. Esse paradoxo já é um pouco mais complicado da gente entender, porque ele é um círculo perfeito. Ele é o chamado de Ouroboros, que também é um símbolo usado na série. Ele não tem início, ele não tem fim, ele é um círculo. Portanto, toda a história fica complicado de entender porque a gente não tem um ponto linear para seguir. A gente não vai conseguir entender uma origem dela. Não vai ter aquele ponto que você fala, não, a história começa neste ponto aqui, em específico. Ela é um círculo, então fica complicado de entender. E esse filme de hoje trata justamente disso, só que ele trata com maestria. É lindo. No início do filme, nós somos apresentados a um agente. Esse agente está disfarçado de barman e em sua última missão. Ele está trabalhando normalmente quando um homem entra pela porta e os dois começam a conversar. O filme inteiro é basicamente um diálogo, seja o diálogo interno da cabeça do nosso protagonista, seja o diálogo entre o protagonista e essa pessoa misteriosa que entrou na porta do bar. Os dois estão sentados e eles começam a conversar. Em seguida, como é esperado, o cliente começa a beber. E se você sabe, né, quando a gente tá num bar e começa a beber, a gente desabafa. E uma conversa se inicia entre os dois. O barman faz uma aposta com esse cliente. E ele pede pro cliente contar uma história que surpreendesse ele. Porque ele, trabalhando como barman, já ouviu de tudo, né? E ainda mais sendo um agente. E assim, o nosso homem misterioso começa a contar uma história. E olha, eu vou te falar, é a história mais maluca que tu vai ouvir na sua vida. Mas é verdade. Enquanto ele contava essa história, ele disse que um certo alguém acabou com a sua vida. E assim, o barman faz uma proposta pra ele. Se eu te colocasse de frente com a pessoa que acabou com a sua vida e você pudesse matar essa pessoa e eu garantir que você sairia impune, você o faria? O homem aceita a proposta. E a partir desse ponto nós começamos a entender melhor a trama do filme. Sendo assim, os dois partem juntos numa jornada. Como é um filme de viagem no tempo, eles viajam no tempo, é óbvio, né? Enquanto isso, cada um vai atrás do seu alvo. Cada um tem a sua própria história pra trilhar. O nosso protagonista e o Homem Misterioso, ambos têm missões diferentes. Só que essas missões são intrinsecamente ligadas umas às outras. Como eu disse pra vocês no início, o filme é um círculo perfeito. Toda a história fica interligada. Enquanto um tá realizando uma ação, o outro tá realizando uma contração que liga o filme todinho. Portanto, você tem que prestar muita atenção nesse filme, tá? Não perde nenhum único detalhezinho, desde a primeira cena no bar. Vai por mim. Tem detalhes importantes lá, viu? Você vai ter que voltar pra ver. Depois de cada um realizar a sua missão, os nossos protagonistas se encontram novamente. E aí temos o primeiro plot twist da história. E eu vou falar pra vocês, é bizarro. Vocês não estão preparados pra isso. Enquanto o nosso homem misterioso está finalizando o seu primeiro loop temporal da sua primeira viagem, o nosso barman está finalizando o seu último, fazendo aquele círculo que eu falei pra vocês. A história toda interligada. Um evento puxa o outro. E meus amigos, esse finalzinho contém o maior de todos os plot twists da história. É simplesmente incrível. É de explodir a cabeça de vocês. Vai por mim. Eu não consigo simplesmente entregar nada sem arruinar a experiência de vocês com o filme. Então faz assim, vai lá, assiste o filme e volta aqui, porque um dos próximos vídeos vai ser a gente explicando a linha completa de ordem cronológica desse filme, tá? Pra desbugar a sua cabeça. Eu sei que você não entendeu. E se você já assistiu, comenta aí embaixo, fala pra gente o que você achou, se é realmente o melhor filme de viagem no tempo da história ou se eu que tô maluco. E eu não posso finalizar isso daqui sem antes falar pra vocês se inscreverem aqui no canal, é óbvio, e deixar aquele like que vocês sabem que ajuda demais. A gente já tem um monte de shorts gravados e esse daqui é o nosso primeiro vídeo longo, então dá aquela moral. E se vocês quiserem uma camiseta da hora, igual essa daqui do Batman, é só conferir na gordossauro.store. Valeu, rapaziada.